A sala do evento brilhava com luzes discretas, penduradas nas vigas de madeira escura. O cheiro de peru assado, farofa temperada e vinho quente preenchia o ar gelado da noite de dezembro. Famílias inteiras se aglomeravam em torno de mesas compridas, rindo, servindo pratos cheios, trocando presentes embrulhados em papel colorido. Era uma ceia comunitária organizada por empresários locais, aberta a todos, mas frequentada principalmente por quem tinha algo a celebrar. No canto mais afastado da sala, longe das conversas animadas e do calor das pessoas, uma menina estava sentada sozinha em uma cadeira de plástico branco. Ela tinha, no máximo, 8 anos. O casaco fino que vestia era grande demais. As mangas cobriam suas mãos pequenas. Os cabelos castanhos caíam desalinhados sobre os ombros. Seus olhos escuros observavam as famílias ao redor com uma mistura de curiosidade e resignação. Ela não tinha prato, não tinha comida. Não havia presente ao seu lado. Ninguém parecia notar. As pessoas passavam por ela carregando travessas fumegantes. Crianças corriam entre as mesas com sorrisos largos. Casais serviam uns aos outros com gestos carinhosos. A menina permanecia imóvel, as mãos escondidas dentro das mangas do casaco, os pés balançando levemente acima do chão frio. Do outro lado da sala, próximo à mesa principal onde os organizadores conversavam, estava Dominic Ashford. Alto, elegante, vestindo um sobretudo cinza escuro sobre um suéter de lã preta, ele observava a ceia com uma expressão serena, mas distante. Dominic era conhecido na cidade, dono de uma das maiores empresas de tecnologia da região. Filantropo discreto, homem de poucas palavras e muitas ações. Viúvo há 3 anos. Pai de uma menina de 6 anos, chamada Clara, que naquele momento estava ao seu lado, segurando sua mão, enquanto olhava encantada para as luzes coloridas. Dominique havia patrocinado aquela ceia, não por publicidade, não por reconhecimento. Ele simplesmente acreditava que ninguém deveria passar o Natal sozinho. Mas ele sabia que solidão não se media pela presença de pessoas ao redor. Seus olhos percorreram a sala lentamente. Conhecia aquele tipo de observação. Havia aprendido a enxergar o que outros ignoravam. Talvez porque ele mesmo já tivesse se sentido invisível, mesmo cercado de gente. Talvez porque a dor de perder alguém ensinasse a reconhecer a dor nos outros. Foi quando ele a viu, a menina no canto, sozinha, sem prato, sem presente, sem ninguém. Dominic sentiu algo apertar em seu peito. Não era pena, era reconhecimento. Ele conhecia aquele olhar, aquela postura de quem espera nada e ainda assim continua ali. Clara puxou sua mão. Papai, posso pegar sobremesa? Ele olhou para a filha e sorriu de leve. Claro, querida. Vou com você em 1 minuto. Mas seus olhos voltaram para a menina. Ela agora olhava para as próprias mãos, escondidas nas mangas do casaco. Não chorava, não pedia ajuda. Apenas existia ali, pequena e esquecida. Dominic caminhou até a mesa de bebidas, pegou 2 copos de chocolate quente e, sem pressa, atravessou a sala. Suas passadas eram firmes, mas não apressadas. Ele não queria assustá-la. Quando chegou perto, parou por um instante. A menina não levantou os olhos. Ele então se sentou na cadeira ao lado dela, devagar, como se aquele gesto fosse a coisa mais natural do mundo. Colocou um dos copos sobre a mesa à frente da menina. Silêncio. Ela finalmente ergueu os olhos, grandes, escuros, assustados. Olhou para o copo, depois para ele. Não disse nada. Dominic também não falou. Apenas pegou seu próprio copo e tomou um gole, olhando para a frente como se estivesse apenas descansando ali. A menina observou cada movimento dele. Suas mãos continuavam escondidas. Está quente, disse Dominic com voz calma, sem olhar diretamente para ela. Chocolate sempre ajuda quando está frio. Ela não respondeu,
mas seus olhos se fixaram no copo fumegante. Passaram-se alguns segundos. Então, lentamente, ela tirou uma das mãos de dentro da manga e tocou o copo com a ponta dos dedos. Estava quente. Ela hesitou, mas acabou segurando o copo com as duas mãos pequenas, sentindo o calor atravessar seus dedos gelados. Levou o copo até os lábios e bebeu um gole pequeno. Depois outro. Dominic continuou sentado ao lado dela em silêncio. Não perguntou seu nome, não perguntou por que estava sozinha. Apenas permaneceu ali, presente. E aquilo era tudo. Para a menina, aquele gesto simples significava que alguém a via, que alguém sabia que ela existia, que alguém se importava o suficiente para sentar ao seu lado. Dominic sabia disso, porque ele mesmo já estivera invisível, mesmo cercado de pessoas, nos meses após a morte de sua esposa. As condolências vazias, os olhares de pena, as tentativas desajeitadas de consolo. O que ele precisava naquela época não eram palavras, era alguém disposto a simplesmente estar presente, como ele estava ali, agora, ao lado daquela menina. Ela terminou o chocolate e colocou o copo vazio sobre a mesa. Suas mãos voltaram para dentro das mangas do casaco. "Você está com fome?" perguntou Dominic, ainda olhando para frente. A menina não respondeu imediatamente. Depois de um longo silêncio, ela assentiu, quase imperceptivelmente. Dominic se levantou sem pressa. "Vou buscar comida. Fico feliz se você ficar aqui esperando." Ela ergueu os olhos novamente. Havia medo ali. Medo de que ele não voltasse. Medo de que fosse apenas mais uma promessa quebrada. Ele percebeu. "Volto em 1 minuto", disse ele, dessa vez olhando diretamente nos olhos dela. "Prometo." E foi. Dominic caminhou até a mesa de comida, pegou um prato e começou a enchê-lo com cuidado. Peru, purê, farofa, salada, pão. Não era apenas uma refeição. Era uma declaração silenciosa de que ela merecia ser cuidada. Quando voltou, a menina ainda estava sentada no mesmo lugar, como se tivesse medo de se mover. Ele colocou o prato à frente dela, junto com talheres e um guardanapo. "Come com calma", disse ele, sentando-se novamente ao lado dela. A menina olhou para o prato como se não acreditasse que aquilo era real. Então, lentamente, pegou o garfo e começou a comer. Pequenas garfadas, devagar, como se temesse que alguém fosse tirar o prato dela a qualquer momento. Dominic permaneceu ao lado dela, em silêncio. Observava discretamente, mas não de forma invasiva, apenas garantindo que ela se sentisse segura. Enquanto ela comia, ele pensou em Clara. Pensou em como seria se sua filha estivesse sozinha, sem comida, sem ninguém para cuidar dela. A dor que aquele pensamento causou foi imediata e afiada. Ele não conseguia imaginar. Não queria imaginar. Mas aquela menina estava vivendo exatamente isso. "Onde estão seus pais?" perguntou ele suavemente. A menina parou de comer. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Apenas engoliu em seco e olhou para o prato. "Minha mãe está trabalhando", disse ela com voz baixa, quase um sussurro. "Ela sempre trabalha." "E seu pai?" Silêncio. "Não tenho pai." Dominic sentiu o peso daquelas palavras. Não apenas a ausência de um pai, mas a solidão que aquilo representava. A menina não estava ali por escolha. Estava ali porque não tinha para onde ir. "Como você se chama?" perguntou ele. "Laura." "Laura", repetiu Dominic, como se gravasse aquele nome. "É um nome bonito." Ela não respondeu, mas continuou comendo. Dominic olhou ao redor. As famílias continuavam celebrando, alheias à cena silenciosa que acontecia naquele canto da sala. Ele poderia simplesmente dar comida para a menina e ir embora. Poderia deixar algum dinheiro. Poderia fazer uma doação anônima. Mas nada disso resolveria o que realmente importava. Ela precisava saber que não estava sozinha. Quando Laura terminou de comer,
Dominique se levantou novamente. Espera aqui, disse ele. Dessa vez, ela não demonstrou medo. Apenas assentiu. Ele caminhou até Clara, que brincava com outras crianças perto da árvore de Natal, improvisada no canto da sala. Abaixou-se ao lado da filha e sussurrou algo em seu ouvido. Clara olhou para onde a menina estava sentada, depois para o pai, e assentiu com um sorriso. Dominique voltou até Laura trazendo Clara pela mão. A menina segurava um pequeno embrulho. Laura, esta é minha filha, Clara, disse Dominique. Clara estendeu o embrulho para Laura com um sorriso tímido. Eu ganhei 2 presentes, disse Clara. Quero que você fique com este. Laura olhou para o embrulho, depois para Clara, depois para Dominique. Seus olhos estavam arregalados, incrédulos. Pode pegar, disse Dominique com voz gentil. Lentamente, Laura estendeu as mãos e pegou o presente. Era leve. Ela olhou para Clara, que continuava sorrindo. Abre, incentivou Clara. Laura desembrulhou o pacote com cuidado, como se temesse rasgar o papel. Dentro havia um pequeno ursinho de pelúcia marrom, com um laço vermelho no pescoço. Pela primeira vez naquela noite, Laura sorriu. Não foi um sorriso largo, não foi acompanhado de palavras, mas foi genuíno, e foi o suficiente. Dominique observou a cena, sentindo algo quente se espalhar por seu peito. Não era redenção, não era salvação, era apenas humanidade. Simples, pura, necessária. Ele se abaixou na frente de Laura, ficando na altura dos olhos dela. Laura, vou deixar meu número com uma das organizadoras aqui. Se você ou sua mãe precisarem de qualquer coisa, podem me ligar. Está bem? Ela assentiu, apertando o ursinho contra o peito. Obrigada, sussurrou ela. Dominique sorriu. Feliz Natal, Laura. Enquanto ele e Clara se afastavam, Dominique olhou para trás uma última vez. Laura estava sentada na mesma cadeira, mas agora com o ursinho nos braços e um pequeno sorriso nos lábios. Ela não estava mais invisível, e Dominique sabia que, de alguma forma, cuidaria dela. Não porque era obrigado, não porque era esperado, mas porque naquela noite ele havia sentado ao lado de uma menina que precisava saber que alguém se importava, e ele sempre cuidaria de quem precisasse ser visto.